Olá, bem-vindos a mais uma palestra do nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. Hoje vamos falar sobre o surgimento da filosofia ocidental. Vamos retornar a esse momento das origens da filosofia como nós conhecemos, e nas origens sempre se encontram muitas respostas do porquê, das motivações que fizeram com que a filosofia surgisse e toda a importância que isso teve para a nossa civilização a partir disso. E a gente vai ver que apesar disso ter acontecido há muito tempo, mais de 2.500 anos atrás, temos muitas coisas relevantes a aprender com esse momento. Essa palestra ela foi baseada, entre outras, nesse livro do professor Giovanni Reale, que é Pré-Socráticos e o Orfismo. E a gente vai investigar todo o contexto de surgimento da filosofia. O que possibilitou que a filosofia acontecesse na Grécia Antiga. Também alguns comentários e fragmentos dos filósofos pré-socráticos, que foram esses primeiros filósofos da Grécia e da cultura ocidental. É muito interessante o professor Reale, que é um professor italiano que faleceu há pouco tempo, um filósofo acadêmico. Ele comenta que adota uma visão neoclássica da filosofia, que é uma visão parecida com o que a gente busca aqui na Nova Acrópole, que nós chamamos de filosofia à maneira clássica. Então, o que ele ressalta? Que é uma perspectiva da filosofia que busca uma compreensão da totalidade da existência e do papel do ser humano no mundo. Isso é interessante. Ele faz um contraponto da filosofia com a ciência, porque a ciência ela é um conhecimento muito importante para nós também, um campo de saber, mas a diferença da ciência é que a ciência busca conhecimentos precisos, conhecimentos comprováveis de um setor específico da vida. E a filosofia, o papel dela é possibilitar ao ser humano essa compreensão da totalidade e do seu papel no mundo. Todos nós, quando a gente chega numa cidade que a gente não conhece, a gente busca se localizar no mapa daquela cidade, onde que eu estou, quais são os pontos de referência. Então isso também é uma necessidade humana, de se situar no mundo. E a filosofia tem esse papel. A gente poderia entender da seguinte forma: essa visão de totalidade é uma visão de síntese, enquanto a visão da ciência, por exemplo, de entender muito sobre um aspecto específico, é uma visão de análise. Essas duas visões são importantes para nós. Por exemplo, o corpo humano. A gente tem médicos que são altamente especializados em uma parte do corpo humano, no fígado, no coração, e o conhecimento deles é muito importante. Só que o corpo humano é um todo. E não adianta eu olhar só para o coração, porque o fígado vai influenciar como está o meu coração, o pulmão vai influenciar. Todos os órgãos estão ligados, então a gente precisa, ao mesmo tempo, de uma visão especializada, de uma visão aprofundada sobre um determinado aspecto, mas precisamos também dessa visão do todo. Então seriam aí o papel da ciência e da filosofia. Eu faço uma pergunta: quantos de nós hoje, no mundo que privilegia essa visão mais especializada, quantos de nós não nos sentimos desconectados tanto das outras pessoas quanto do mundo em que a gente vive? Hoje, ainda mais com a tecnologia da internet, ela pode servir tanto para nos conectar quanto para desconectar. Porque nesse momento, por exemplo, de isolamento social, em que a gente usa a internet para interagir com as outras pessoas, ela é uma ferramenta de conexão. Mas a partir do momento em que eu evito a convivência pessoal e uso a internet como uma fuga, ela passa a ser uma ferramenta que vai me levar a essa desconexão. E a gente sente essa necessidade. Eu lembro daquela cena famosa do filme Tempos Modernos, em que o Chaplin fica, depois do seu trabalho lá na fábrica, ele fica apertando o parafuso, numa situação de desconexão com a realidade. E isso é algo muito importante para a gente, a nossa visão de mundo. É o que hoje aí, uma palavra que está na moda, o pessoal chama de mindset, Então a gente sempre tem essa necessidade de ter uma visão de mundo. E aí a filosofia pode nos ajudar e a cada dia aperfeiçoando a nossa visão de mundo. A filosofia, ao contrário de uma visão
religiosa que seja mais rígida, não toda visão religiosa é dessa forma, que se baseia num dogma. A filosofia se baseia num aperfeiçoamento contínuo. Então, o que a gente busca é ter ferramentas para que a nossa visão de mundo corresponda cada vez mais à realidade. Então, o que diferenciou a filosofia do que já existia antes? A gente vai ver que uma das condições fundamentais para o surgimento da filosofia era a própria religiosidade, espiritualidade grega, como ela se configurava. Mas o que diferenciou a filosofia? Por meio da religião, a gente também pode buscar essa visão do todo. Por exemplo, na Grécia existiam os mitos gregos, e eles também falavam da criação do mundo, da criação do homem. Só que a filosofia foi a primeira vez no Ocidente em que se usou a razão, principalmente, para que nos possibilite essa visão de mundo. Então isso diferencia a filosofia. A ferramenta é a razão. Predominantemente, a gente vai ver que mesmo nos filósofos gregos, como Platão, ele também usava os mitos. Mas o instrumento principal é a razão. Isso diferencia a filosofia, por exemplo, da religião. Para os gregos, essa busca dessa compreensão do ser humano e do mundo é uma busca natural. A gente tem, por exemplo, Pitágoras, que era um desses filósofos pré-socráticos, e também um matemático, um cientista muito famoso, por exemplo, que teve uma contribuição muito grande na escala musical que a gente adota até hoje. Dizem que uma vez chegaram para Pitágoras e chamaram ele de sábio, e ele falou que não era um sábio, mas um buscador da sabedoria, para vocês verem que é uma postura natural de buscar essa compreensão de síntese. Sócrates também falava que ele chegou a essa constatação no oráculo de Delfos, que falou que ele era a pessoa mais sábia da Grécia. E aí ele ficou meio curioso com aquilo, porque ele não se considerava o mais sábio, e saiu às ruas para perguntar para as pessoas, para tentar entender qual era o nível de sabedoria delas. E ele chegou à constatação que todo mundo não sabia, assim como ele, mas, diferentemente dele, eles ignoravam que eles não sabiam. Então, a filosofia para Sócrates surge a partir desse reconhecimento da nossa ignorância. Quando a gente percebe que o mundo é vasto, que o mundo é complexo, e o que a gente sabe dele é muito pouco, diante de tudo o que existe, diante dessa totalidade. E aí começa a filosofia para Sócrates. Para Platão, ele vai falar que a filosofia surge a partir de uma reminiscência. Então, de alguma forma, a visão platônica de educação é uma visão em que a gente extrai o conhecimento, extrai o aprendizado de dentro de nós. E o professor, o mestre, como era Sócrates para ele, era alguém que facilitava esse processo. Então, para Platão, esse conhecimento, essa sabedoria que a filosofia busca já está dentro do ser humano. É uma questão da gente tomar consciência dela. Mas também é algo natural. E por fim a gente tem, nesses exemplos, Aristóteles, que falava que a origem da filosofia surge do assombro do ser humano diante da vida. E o que é esse assombro? Um pouco parecido com Sócrates. É a gente ver todos esses mistérios que rodeiam a vida, seja na convivência humana. Quantas vezes alguém não nos ensina alguma coisa sem que a gente tivesse a menor expectativa de obter aquele aprendizado naquela situação, ou então uma experiência que a gente vive traz uma lição muito valiosa para a gente, Então, esse assombro diante da vida, diante desse mistério que circunda a vida, para Aristóteles seria a origem do pensamento filosófico. Então a gente pode entender que a filosofia como postura, ela existe desde que o homem existe. Mas ela foi se estruturando como um campo de conhecimento na filosofia ocidental a partir dos filósofos pré-socráticos. E a gente vai entender na filosofia ocidental. Tem uma longa discussão aí, que é a próxima pergunta que eu faço. A filosofia surgiu na Grécia? Isso é um tema de debate até hoje. Existem vários especialistas que consideram que sim, outros consideram que não. Por quê? A gente encontra no Oriente um pensamento muito estruturado e muito profundo, poderíamos dizer muito filosófico, antes do surgimento da filosofia grega. Então algumas pessoas consideram que por esse pensamento filosófico estar muito próximo da religião,
ou por ele não usar exclusivamente, predominantemente o método da razão, como a filosofia ocidental, que isso não seria uma filosofia, seria uma sabedoria oriental, um pensamento oriental. Né? Da nossa parte, eu acredito que não, que isso não desqualifica o pensamento oriental como filosofia. A gente tem, por exemplo, na Índia, 6 escolas de filosofia que são conhecidos como os 6 darshanas, que são altamente estruturados, uma filosofia muito refinada, também muito antiga. Então a gente não pode falar que não é uma filosofia. Mas, de qualquer forma, a gente pode afirmar que a Grécia foi o berço da filosofia ocidental. Dentro da Nova Acrópole, a gente considera que a filosofia, as ciências, a arte, a política e a religião são faces complementares da cultura humana. Então não é que a filosofia, por exemplo, muita gente fala hoje, poxa, com a ciência tão evoluída como nós temos, a filosofia não tem mais um papel na humanidade. A gente discorda um pouco dessa visão, porque esses campos de conhecimento são complementares, eles não são excludentes. Como a gente viu, até o próprio professor Reale fala que o objetivo da filosofia é nos dar uma visão de mundo ampla, e a ciência já busca um conhecimento mais especializado. A gente pode ver que elas não competem entre si, mas elas são complementares. Um exemplo muito simples que eu posso dar, né, tanto desses aspectos racionais, como a ciência e a filosofia, quanto dos aspectos emocionais do ser humano, que estão mais relacionados à arte e à religião, são complementares. Imagina que você encontra uma pessoa chorando porque ela perdeu um parente querido. Seria muito descortês da sua parte se você falasse, poxa, por que você está chorando? A morte é algo natural para tudo que vive. Né? A gente entende que sim, racionalmente, a gente percebe que a morte é uma etapa da vida, mas, né, numa situação como essa, qual que seria a atitude adequada? Eu mostrar empatia com essa pessoa, que é uma qualidade, uma virtude muito mais característica do nosso aspecto emocional. E aí eu vou entender a dor dela, vou saber me conectar com essa dor e vou poder ajudá-la, confortá-la numa situação tão difícil quanto a perda de um ente querido. Para vocês verem que esses aspectos, eles são importantes, ambos. É a mesma coisa que, por exemplo, a gente pensar, eu sei lidar muito bem com o meu aspecto financeiro. Isso é suficiente? Não. A gente precisa saber lidar com o aspecto financeiro, precisa saber lidar com as relações, né, nossas questões de convivência, a gente precisa saber lidar consigo mesmo, os nossos conflitos internos. Então, todos esses aspectos da vida, eles são necessários. Cultivar um isoladamente, por exemplo, como a nossa sociedade hoje, valorizando muito somente a ciência ou algum outro aspecto, a gente vê que esse desequilíbrio não é positivo para a vida humana. Ele é prejudicial. Então, vamos entender um pouco desse contexto do surgimento da filosofia. Como que era a religião grega na antiguidade? E é uma característica diferente da que a gente tem na nossa religião hoje. A gente pode entender que havia conceitos em comum na religião grega, mas ela não era uma religião monolítica, uma religião que era de uma forma só, ela era muito mais flexível. Então, por exemplo, as divindades gregas que a gente conhece até hoje, como Atena, deusa da sabedoria, Zeus, o deus dos céus, eles eram comuns para todos. Mas, por exemplo, a religião grega não possuía livros sagrados, como nós temos na nossa cultura cristã, a Bíblia, o Novo Testamento. Ela não possuía dogmas rígidos e nenhuma classe sacerdotal com papéis totalmente definidos. Né? Não tinha, por exemplo, como a gente tem na Igreja Católica, toda uma hierarquia religiosa. Não, isso tudo era ainda muito flexível. E essa liberdade, ela deu margem para o crescimento do pensamento racional, nessa compreensão do mundo. Então, como a religião era muito flexível, ela deu espaço para que os gregos começassem a usar a razão para tentar entender a si mesmo, entender o universo. O mais próximo que a gente tem de livros sagrados para os gregos são as obras de Hesíodo e Homero. Então, por exemplo, Homero
é o escritor da Odisseia, o escritor da Ilíada, né? Que são mitos muito famosos até hoje. Hesíodo também tem a Teogonia e várias outras obras. E o papel desses dois escritores, que muita gente até discute se eles existiram ou não, ou se foram uma só pessoa, né? Tem gente que fala que Homero podem ter sido várias pessoas e que compilaram essa tradição. Então o papel deles foi justamente isso, de compilar os mitos que já estavam presentes na tradição grega. E esses mitos, dentro da religiosidade grega, eram o que serviam de modelo de vida para as pessoas na época. Então, dentro da obra de Homero, a gente tem a figura de Ulisses, né? Ulisses é a pessoa que define a guerra de Troia, com a sua ideia do cavalo de Troia. Ele também é uma pessoa que enfrenta várias adversidades, buscando retornar à sua terra natal, Ítaca, e vence gigantes, vence vários obstáculos. E Ulisses, por exemplo, para o grego, ele representava essa capacidade de discernimento, essa inteligência que possibilita ao ser humano identificar os obstáculos que existem na vida e as suas soluções, como é representado na sua própria vida nos mitos de Homero. Esses mitos também, além de ter esses modelos de vida, eles tinham explicações sobre a origem do ser humano e do mundo. Então, por exemplo, Hesíodo, ele retrata como o mundo surgiu, mas não de uma forma filosófica, como vai ser feito mais tarde, nem de uma forma científica, como a gente faz hoje, de uma forma mítica. E o que a gente pode retirar de lição dessa religiosidade, da espiritualidade grega da época? Para o grego, e também depois para o romano, o sagrado estava em tudo. Então, algo que a gente não entende muito bem, né? Hoje a gente considera a religião grega politeísta. Mas, na verdade, a gente vê que as pessoas mais instruídas, por exemplo, como esses grandes filósofos que a gente estuda, eles tinham uma visão de que o sagrado era um só. Né? O que a gente pode chamar de Deus é um só que ele tinha vários aspectos. Né? Então, por exemplo, com Atena eles representavam a sabedoria, com Zeus o poder. Na verdade é uma forma de você representar os vários aspectos do divino, do sagrado na vida humana. Eles chegavam, por exemplo, a ter divindades familiares ou divindades do lar, por exemplo, que protegiam uma residência. Então, para vocês verem, desde uma divindade que está em todas as coisas, em todos os lugares, onipresente, até uma representação da divindade que está só dentro da sua própria casa, ou que cuida da sua própria família. Isso é muito interessante porque, imagina, hoje a gente muitas vezes pensa que o sagrado, Deus, está em algum outro lugar, distante, em algum lugar do céu, por exemplo. Só que isso, se a gente visse o sagrado em todas as coisas, isso mudaria muito a nossa relação com as pessoas. Né? Como a gente se relaciona com todos os seres humanos, como a gente se relaciona até com os objetos, né? De não deixar eles fora do lugar, isso seria uma forma de desrespeito com o objeto, por exemplo. E a gente vê que essa visão da espiritualidade que os gregos tinham favoreciam a esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Né? É importante também a gente entender que os gregos tinham uma compreensão menos literal dos mitos do que a gente tem hoje. Né? Eles entendiam a mitologia, pelo menos os gregos mais instruídos, como a linguagem da vida. Isso a gente pode perceber, por exemplo, quando a gente sonha, é o nosso próprio inconsciente que está nos transmitindo ideias, e de uma forma simbólica. Ou quando a gente aprende com uma situação pela qual a gente passa, a gente pode entender que a vida está nos ensinando de uma forma simbólica. E os mitos, eles são elaborados nessa linguagem simbólica. Então a gente não pode ter essa visão de que os mitos eram algo importante enquanto o ser humano não tinha ciência para explicar o mundo. Na verdade, os mitos explicam o mundo de uma outra forma, que não a forma científica. Né? E qual que era o papel dos mitos? Eles buscavam transpor a razão. Então a gente pode entender algo da forma racional, por meio do nosso exercício do raciocínio, ou pelos mitos a gente pode entender algo de uma forma mais direta e muitas vezes mais poderosa.
Eu peguei um exemplo, tem um mito grego que é o do Ícaro. O Ícaro é um personagem que é filho de um grande cientista mítico da Grécia, e o pai dele cria asas de cera para ele, para que ele pudesse voar. Só que Ícaro fica tão cheio de si nessa situação, imagina um ser humano que é capaz de voar, né, que ele cai no excesso. E os gregos tinham muito essa preocupação, porque para eles o excesso era a falta da virtude, a virtude era sempre um equilíbrio. A gente vai ver que essa questão do equilíbrio é muito importante para o pensamento grego. Então, quando ele cai nesse excesso, o que ele faz? Ele quer voar até o sol. E à medida que ele vai se aproximando do sol, o calor do sol começa a derreter suas asas, e Ícaro cai. Então esse excesso, por ele estar cheio de si, faz com que ele caia na imprudência e tenha consequências que não são positivas. Olha como é poderosa essa imagem de Ícaro, né? E se esse mito calar fundo dentro de nós, a gente pode aprender muito com ele, a ter cuidado com a imprudência, ter cuidado com os excessos. Sendo que às vezes se a gente for transmitir esse mesmo ensinamento pela via racional, talvez ele não toque muito o nosso coração, não toque muito a nossa motivação de se transformar em algo melhor, em um ser humano melhor. E por isso eles usavam também os mitos para transmitir os seus ensinamentos. Como eu falei, mesmo Platão, que é um dos grandes filósofos da Grécia, tinha vários mitos ao longo da sua obra, junto com a exposição racional das ideias. Posteriormente, os pré-socráticos, que são esses primeiros filósofos gregos, por que eles são chamados pré-socráticos? Porque eles surgiram cerca de 2 séculos antes de Sócrates, até mais ou menos a época de Sócrates. Então todos esses filósofos são chamados pré-socráticos. Eles passam a explicar a origem e as causas dos acontecimentos, não mais por meio dos mitos, mas por princípios transmitidos racionalmente. Isso é uma grande revolução, que a ciência também vai utilizar essa mesma ferramenta da razão e também depois o método da experiência para se desenvolver e transmitir as suas ideias, né? Só que mesmo os pré-socráticos, quando eles transmitiam racionalmente os seus ensinamentos, a gente não pode entendê-los literalmente. Hoje a gente tem uma visão muito equivocada, por exemplo, dos pré-socráticos. O primeiro pré-socrático que se considera é Tales. Até a primeira afirmação filosófica do Ocidente que se considera é quando Tales fala que o universo surgiu da água. E hoje, com a nossa visão muito literal, a gente considera isso meio absurdo, né? Como assim o universo surgiu da água? A água não é a junção do oxigênio e do hidrogênio? O que a gente tem que entender, quando Tales estava falando da água, ele estava falando da água como energia, como vida. E para os gregos fazia todo sentido falar que o universo que a gente vê surgiu da energia, surgiu dessa vida. Porque para eles, como o sagrado estava em todas as coisas, tudo era vivo. Ou quando Heráclito, também que é um filósofo pré-socrático muito conhecido, fala que o universo surgiu do fogo, ele também não está querendo dizer desse fogo que a gente vê com os nossos olhos. O que ele chama de fogo é essa capacidade de moldar a matéria, moldar as formas. Por exemplo, esse copo, ele foi moldado para ter essa forma, né? Ele é feito de vidro. E também essa capacidade de transformação, porque para Heráclito tudo flui. É dele aquela famosa frase que fala que um homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque o homem muda a cada segundo, nossas células estão se transformando, estão nascendo, estão morrendo. E também o rio está fluindo. A água que a gente se banha pela manhã não é a mesma água que a gente se banharia à tarde. Então, como Heráclito via que no mundo tudo muda, e a grande constante do mundo é a mudança, para ele o universo surgiu do fogo, mas não desse fogo literal. Então esse cuidado é muito importante quando a gente vai tomar contato com as obras dos pré-socráticos. Então, como a gente falou, os mitos gregos eles já apresentavam características que depois seriam utilizadas na filosofia grega inicial.
Então, por exemplo, a filosofia grega, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eram chamados naturalistas ou físicos, porque o foco da sua filosofia era explicar o universo, né? Dá ao ser humano essa visão de totalidade. Então eles buscavam sempre a origem, como a gente viu. Para Tales era esse princípio de vida, para Heráclito era essa capacidade de transformação, né? E isso eles chamavam de arquê, né? Então era muito característico da filosofia grega essa busca das origens e das causas. E eles também buscavam um sentido de harmonia e proporção. Isso é muito importante a gente entender que para os gregos o universo era um cosmos. O que significa o cosmos? É um todo organizado. O universo ele não surgiu do acaso para os gregos, ele tem uma finalidade, né? E isso é essa visão de cosmos. Como ele tem uma finalidade, tudo que faz parte dele, como ser humano, também tem uma finalidade, né? E essa finalidade visa atender uma necessidade. Esse é um conceito mítico também, que os gregos chamavam de ananke, essa lei da necessidade. Então, cada um de nós tem um papel no mundo, e é um papel único, porque cada ser humano é único. Se a gente pegar, por exemplo, uma árvore grande, e a gente fosse olhar folhinha por folhinha, cada folha é diferente. A gente pode ver que no universo nada se repete. Mesmo irmãos gêmeos univitelinos são muito diferentes na sua forma de agir, por mais que eles pareçam iguais. Então nada é igual no universo. Se nada é igual, tudo tem uma contribuição única, tudo tem um papel único nesse todo, né? E essa visão dos gregos é muito interessante porque, por exemplo, se a gente analisar um carro, cada peça tem uma função. Por exemplo, o motor tem uma função, que é transmitir energia para as rodas, né? E essa função ela está de acordo com o todo do carro. A gente não pode entender um motor sem carro. Qual a finalidade dele? Não existe, né? Assim como o ser humano também, se ele faz parte do universo, o meu papel, a minha missão, o meu propósito não pode estar só em mim. Ele tem que estar em relação a esse todo do qual a gente faz parte. Então, por exemplo, no carro, todas as peças se relacionam de forma harmônica, visando atender uma finalidade, que é a locomoção, para cumprir uma necessidade, que é a necessidade de transportar, seja pessoas, seja cargas, mercadorias e etc. Então, para vocês verem, né, essa harmonia é importante para o grego, porque eles viam que tudo tinha uma finalidade. Porque se a gente não vê finalidade nas coisas, por exemplo, o universo surgiu do acaso. Então o ser humano não tem papel nenhum, né? Ele faz o que bem entender, e não era essa a visão que eles tinham. E aí uma reflexão que eu puxo todos nós temos clareza do nosso propósito atualmente. Esse também é um tema que está muito na moda, falar de propósito, né? Aí as pessoas às vezes ligam os propósitos das pessoas ao emprego, à organização que ela pertence, mas e o nosso propósito como ser humano? É claro, a gente tem um propósito em cada papel dentro da vida, né? Então, eu tenho um propósito na família, tenho um propósito no trabalho, mas a gente pode entender que tem um propósito maior também como ser humano. Qual que seria esse propósito? A gente vai ver que depois dos pré-socráticos, com Sócrates, a partir de Sócrates, ele já puxa mais essa atenção para o ser humano. E a filosofia vai deixar de tratar do universo e vai passar a tratar mais do ser humano. Mesmo que essa visão continue. O ser humano é uma parte do universo. É como se eu também posso entender o corpo humano estudando uma célula. No DNA não estão todas as características que o corpo vai desenvolver. Na verdade, muda o foco. Eu posso olhar o macro para entender o micro e eu posso olhar o micro para entender o macro. Essa mudança acontece a partir de Sócrates na filosofia grega. Então essa flexibilidade da religião grega, reunida a uma certa liberdade política que existia na Grécia, das cidades-estados independentes, e também um período de prosperidade econômica, possibilitou um desenvolvimento rápido, podemos considerar rápido, da filosofia no país, né?
Importante ressaltar aí também, dentro desse aspecto da espiritualidade grega, que além da religião popular, haviam as chamadas escolas de mistério, que existiram até a época do Império Romano, né? Então, qual era a finalidade delas? Para aquelas pessoas que buscavam a vivência mais plena da espiritualidade, que a religião popular não atendia, né? Elas não eram excludentes, mas eram complementares. Então, algumas escolas de mistério que se mantiveram reconhecidas ao longo da história são a escola de Eleusis, por exemplo, que se fala que Platão participou, a escola da Samotrácia e a escola órfica, que a gente vai ver um pouquinho dela no final da nossa palestra. Essas escolas de mistério, elas tinham características específicas. Elas eram restritas aos seus adeptos, aos seus participantes. Então, eles tinham um voto de segredo, que eles não poderiam revelar para pessoas que não eram das escolas aquilo que eles aprendiam. Mas, ao mesmo tempo, essas escolas eram muito abertas, porque elas aceitavam em geral, por exemplo, homens e mulheres, aceitavam nobres ou cidadãos comuns, desde que eles atendessem a alguns pré-requisitos, que geralmente eram pré-requisitos morais para participar dessas escolas. Então, como eu falei, muitos desses filósofos e grandes personagens da Grécia Antiga e de Roma também, como Marco Aurélio, dizem que participaram dessas escolas de mistério, né? Enquanto a religião popular grega ela poderia ser considerada uma religião mais naturalista, o que é essa religião naturalista? Em que o ser humano só tem que ser aquilo que ele não precisa ser mais nada, né? Os mistérios eles tinham outra proposta, que era convidar o ser humano a se transmutar e transcender suas limitações. E a gente vai ver que essa característica das escolas de mistério, ela permaneceu na filosofia dentro do campo da ética, como foi desenvolvido posteriormente, né? Aparentemente, essas duas escolas têm diferenças, né? A religião popular e a religião dos mistérios, mas eu faço a reflexão, o que é ser nós mesmos? Eu gosto muito, tem um termo que a gente está usando muito hoje aí, atualmente, que às vezes as pessoas falam, né? Eu tenho que seguir a minha verdade. Não sei se todos vocês já escutaram esse termo, mas aí eu pergunto, o que é a minha verdade? Muitas vezes a gente associa essa verdade pessoal a um comportamento que a gente viu na TV ou uma tendência da moda, coisas que vão ser muito transitórias e que ano que vem a minha verdade já mudou, né? Agora, se a gente entender essa nossa verdade como uma identidade mais permanente, aí a gente vê que não há oposição entre a religião popular e as escolas de mistério. Porque a religião popular falava que a gente deveria ser o que nós somos. E a escola de mistério falava que a gente tem que se transmutar, mas também com o propósito de ser mais fiel ao que a gente tem de mais verdadeiro, de mais essencial, né? Só um exemplo que pode nos ajudar a entender o que eu estou falando dessa identidade mais perene. Por exemplo, uma pessoa adulta, em relação a quando ela era criança, os seus gostos mudaram, ela não gosta mais de ficar brincando, não coloca como principal objetivo da vida dela brincar. O corpo já mudou, as características físicas já mudaram, a forma de pensar, as experiências e conhecimentos, mas ao mesmo tempo, todos nós, quando olham uma foto de criança, reconhecem que somos nós mesmos, né? Então, parece que tem algo dentro do ser humano que não muda. E aí o convite da espiritualidade grega é a gente tomar contato com essa realidade mais transcendente que existe em cada um de nós. Já caminhando um pouco para o final do nosso bate-papo, eu gostaria de ilustrar essa busca por essa transcendência que existia nos mistérios por meio do mito de Dionísio, que era um mito ensinado na escola órfica, né? Apesar de Orfeu ser considerado mítico por alguns, há fragmentos aí de épocas remotas, como o século VI a.C., que já citam Orfeu. Então também, por exemplo, a maior parte dos gregos na antiguidade consideravam Orfeu um personagem histórico. Platão relata que na época dele, alguns séculos mais tarde, já havia um grande número de escritos
que eram identificados como escritos de Orfeu, que mostra que as suas doutrinas já eram famosas na época de Platão, né? Então, para alguns gregos, Orfeu teria sido um personagem que viveu várias gerações antes da Guerra de Troia, que também é uma guerra que durante muito tempo foi considerado uma guerra mítica, mas que hoje historicamente já é reconhecido como um evento que ocorreu de fato na antiguidade. Então, nesse mito de Dionísio, Dionísio é considerado o deus do vinho, mais popularmente, mas, na verdade, o que ele representa? Ele é a expressão dessa vida em movimento. E ele faz um par com Apolo, que era a representação da vida em equilíbrio, dessa estabilidade da vida. Então, é como se são dois aspectos complementares. Um é a vida em movimento e o outro a vida em equilíbrio. E os gregos sempre entendiam o movimento como causado pelo desequilíbrio. A gente pode ver isso hoje, por exemplo, quando a gente caminha, para a gente dar um passo, a gente desequilibra levemente o corpo e depois reequilibra novamente. Então a gente pode ver que esse equilíbrio, esse desequilíbrio e esse movimento, eles vão se alternando, fazem parte da vida. Dionísio representaria então essa vida em movimento. Dionísio, assim como Apolo, é um filho de Zeus. E no mito de Dionísio tem um momento em que ele é fatiado e devorado pelos titãs. Os titãs são divindades antigas que representam a força da matéria, né? Então são as forças da matéria. Esse mito, mesmo para os gregos, ele era muito associado ao mito egípcio, que é o mito de Osíris. Osíris também foi fatiado e espalhado pelo mundo pelo seu irmão Sete. E isso tem um significado, porque representa que essa unidade, esse sagrado, que era uma coisa só, na manifestação ele se divide em todas as coisas, né? Então essa era a representação do mito de Osíris e também a representação do mito de Dionísio. Na continuação do mito, depois os titãs são incinerados por Zeus. E das cinzas desses titãs nasce o ser humano, numa das versões da criação humana para os gregos, né? E o que isso mostra? Que no ser humano, já que os titãs tinham devorado Dionísio, tem tanto Dionísio quanto os titãs. É como se tivesse tanto essa essência espiritual quanto a parte material. E isso também vai entrar na filosofia grega e depois na filosofia cristã também, como essa dualidade que existe entre matéria e espírito, matéria e consciência, se a gente preferir chamar dessa forma. Para Platão, na sua filosofia, isso vai constituir um aspecto central. Por exemplo, Platão, ele considerava que o ser humano, por exemplo, na República, é constituído de 3 partes. Uma parte mais instintiva, física, uma parte da consciência, mais espiritual. A parte física era chamada soma. Hoje a gente tem, por exemplo, né, a psicossomática, que é quando uma questão, uma doença psíquica afeta o corpo, né, vem dessa palavra soma, que significa corpo. Tinha a parte espiritual, a parte da consciência, que é chamada nous. E aí Platão via que tinha uma parte do ser humano que comunicava esses dois mundos, que era o que ele chamava de psique, que corresponde às nossas emoções e ao nosso raciocínio, né? A mente é complicada porque parte dela ele colocava em nous e parte também na psique. Mas para vocês verem, né? E aí na ética de Platão, algo que é essencial é a harmonia desses 3 aspectos do ser humano, que vem lá desses 2 aspectos do ser humano no mito de Dionísio. Então o ser humano deveria buscar essa harmonia, o que ele chamava a ideia que ele tinha do indivíduo, né? O indivíduo era uma pessoa que o que a gente considera indivíduo, é algo que é único. Então como a gente na nossa vida cotidiana vê que a gente tem várias tendências, às vezes tem desejos, tem intenções contraditórias. Como que a gente pode harmonizar isso? Para Platão, a única forma de harmonizar era se o ser humano deixasse a condução de si mesmo para essa parte mais elevada. Isso não significava que ele deveria ignorar a sua parte instintiva. Então, por exemplo, todos nós temos um instinto de sobrevivência, todos nós precisamos nos alimentar, precisamos nos proteger,
E não tem nada de errado com isso. Eu posso me alimentar e ter prazer com a minha refeição, mas eu não posso deixar que a minha busca pelo alimento me domine, que seria, no caso, o que a gente chama de gula, né? Porque isso poderia causar desarmonia do ser humano e poderia causar doenças e vários outros aspectos. Então, todos esses 3 aspectos do ser humano, eles são importantes, são legítimos, mas eles necessitam estar harmonizados, e para isso é necessário que o ser humano se deixe conduzir pela sua razão, pela sua parte mais elevada, né? Então, isso aí é um tema central dentro da ética de Platão, que vem lá da espiritualidade grega, né? O que a gente buscou mostrar nessa exposição, né? Justamente o surgimento da filosofia grega, e o quanto o contexto que existia foi importante, né? Tanto no aspecto social, quanto no aspecto também da espiritualidade grega, que influenciou muito a filosofia que nascia na época, a filosofia ocidental. E o que a gente pode ver é que todas essas reflexões, todas essas investigações que os filósofos fizeram lá no início, elas são muito relevantes para nós ainda hoje, né? Hoje a gente vive esse desafio da filosofia diante da predominância da ciência, por exemplo, não ser considerada como se a filosofia não tivesse um papel. E a gente está vendo que a filosofia sim tem esse papel, como já mostravam os pré-socráticos. Porque o ser humano precisa ter essa visão da totalidade e se enxergar dentro do universo. Isso a ciência não pode nos dar, porque por suas próprias características, ela vai buscar se aprofundar em campos específicos da vida. E a gente precisa da filosofia complementando a ciência, a religião, as artes e a política, para que a gente tenha uma visão global do mundo e de nós mesmos. E essa é uma contribuição fundamental da filosofia que a gente queria ressaltar hoje. Então, agradeço. Quem quiser se aprofundar, a gente tem outros conteúdos no nosso canal do YouTube que fala dos pré-socráticos, palestras da professora Lúcia. Temos na nossa plataforma Acrópole Play também uma série do professor Paulo sobre a história da filosofia ocidental. E é um tema muito instigante. E na origem da filosofia mostra muito as suas questões mais essenciais. E por isso é sempre importante a gente revisitar as origens, né? Em cada projeto que a gente realiza, cada objetivo que a gente se propõe, esse momento inicial em que a gente coloca essa intenção, ele é muito elucidador, ele mostra muito o que a gente estava buscando, né? Então, por exemplo, vocês que estão tomando contato com a filosofia, seja pelos nossos conteúdos ou por outros meios, o que motivam vocês a buscar essa filosofia? Provavelmente, uma das respostas é essa busca do papel do ser humano no mundo, essa busca da compreensão da realidade como ela é. E o que a gente vê com a filosofia é que a gente pode cada vez mais refinando essa nossa visão da realidade, né? E quanto mais precisa é a nossa visão da realidade, melhores decisões a gente toma, melhor a gente age e consegue atender mais às nossas necessidades, atender mais efetivamente o papel que a gente tem no mundo, na sociedade de forma em geral. Obrigado.